Olá, tudo bem? Estou aqui no carro, estava anunciando a mensagem ali próximo do supermercado. Parei aqui nesse lugar mais silêncio, mas não é tão silêncio porque faz muito barulho. Também para falar sobre o ministério, né? Hoje faz 9 anos, né, de batismo. São Hoje é dia 29 de outubro de 2025. Eu me batizei dia 29 de outubro de 2017. Meu filho se batizou no dia 29 de outubro de 2016. 9 anos de batismo e 1 ano de convenção, né? Total 10 anos. E desde lá eu tenho testemunhado, eu tenho anunciado o evangélico, eu estou anunciando as 3 mensagens angélicas. Tenho testemunhado, eu tive agora em Rio das Ostras. Fiz 7 igrejas agora lá. Cheguei ontem aqui em casa, hoje já estou na rua de novo, anunciando as 3 mensagens angélicas. O que eu tiro desses 9 anos? Foram mais de 4.000 pessoas, muito mais de 4.000 pessoas que aceitaram Jesus no apelo que o Espírito Santo tocou no coração daquelas pessoas. E elas foram impactadas pelo testemunho, né? O testemunho é forte, mas que o Espírito Santo não tocar no coração, não vai fazer muito efeito, né? Mas graças a Deus, Deus tem alcançado muita gente. E eu espero que alcance cada vez mais pessoas para o reino dele, né? O reino do céu. A gente às vezes, nesses 9 anos que vocês acharem que foi só bênção, não. A gente passa por tribulação, a gente passa por dificuldade, né? Ultimamente a gente tem passado por algumas situações, né? Vamos falar algumas coisas aí que aconteceu, né? Uma irmã uma irmã nossa, né, adventista, ela comentou que todos os missionários são preguiçosos, né? Quando ela falou isso, eu senti uma vontade tão grande de, quer saber, eu vou acabar com esse negócio de estar na rua, de estar como missionário. Eu vou atrás de outra coisa para fazer e ocupar meu tempo. Poxa, chamando a gente de preguiçoso, a gente está na obra do Senhor. Mas aí eu lembro, né, que o povo de Deus será perseguido, né, às vezes pelos nossos próprios irmãos. Eles acabam desestimulando. Mas independente de tudo, eu continuo firme e forte anunciando esse evangelho. Às vezes vem pedrada, às vezes, mas eu nunca vi tacar de pedra numa mangueira que não dá fruto. Só tá com pedra em mangueira que dá fruto, né? Tô tentando desenvolver o ministério aqui em Foz do Iguaçu. Manaus é mais fácil, na região norte. As pessoas são mais receptivas. Aqui as pessoas são mais frias. Elas não são muito de receber assim. Que ela recebe a gente com desconfiança. Não abre a porta lá na região norte, ali, acho que para a banda ali do Nordeste, Bahia. As pessoas são mais receptivas, né? São mais parecidos com os amazonenses. Mas a gente tem que proclamar, né? Semana passada eu recebi os coletes. Quero agradecer, que Deus abençoe quem abençoou com os coletes, né? Agora eu mandei já para outra empresa para imprimir, que nem essas, tá imprimido essa mensagem aqui. E até acho que dia 5 eles falaram que estão me entregando os 70 coletes. Vai ser o novo projeto social Apocalipse. Peço que ore por esse projeto. Desde quando eu me propus envolver esse projeto, fazer esse projeto sair da minha mente, do meu coração e virar uma realidade, a luta foi grande, não foi fácil não, né? Atrás da camisa vai estar escrito a primeira mensagem angélica, e que a gente possa fazer ação social não só aqui, mas por onde eu for viajando eu vou levando, acertando com as igrejas, né, para ir fazendo projeto social, né?
no meio dessa luta toda, e graças a Deus, até aqui Deus tem nos sustentado. E nesses 9 anos aconteceram tantas coisas, né? Por exemplo, na Colômbia, quando eu fui testemunhar na Colômbia, pararam o carro que eu tava com os irmãos, fizeram eu sair do carro, me revistaram, achando que eu era policial. Os caras tudo com fuzil armado. Eu lembrei do Rio de Janeiro agora, né? Graças a Deus a gente veio segunda, deixasse para vir na terça, a gente não tinha chegado aqui em Foz. Tinha ficado preso ali na estrada ali. Foi o caos lá, né? E nessa situação da Colômbia, eles ainda colocaram ali 4 traficantes ali para ficar vigiando a tenda onde a gente está fazendo evangelismo. Graças a Deus ali aqueles 4 aceitaram Jesus no final, na hora do apelo, né? Já aconteceu a situação lá em Manaus que eu pregando com megafone, tentaram me jogar no rio, tentaram me furar com uma faca para não deixar mais eu pregar o evangelho. Eu tive que conversar com o chefe do tráfico e fui cercado ali por aqueles moradores de rua, na época logo que eu estava iniciando, e me ameaçando de morte, e me olhando, me encarando, achando que eu ia ficar intimidado. E eu acabei pregando para o chefe do tráfico lá na praça, que é a Praça do Remédio. E quando eu terminei de pregar, ele subiu em cima do banco e disse que a partir daquele dia ninguém me impedisse de pregar não, porque eu era o único pregador que estava anunciando profecia e a volta de Jesus, que tinha lá mais 7 pregadores lá de rua, mas tudo era a teologia da prosperidade, né? Até para orar era pagava R$ 5 para ele fazer uma oração, e a minha oração era de graça. E eu acabei desenvolvendo lá esse ministério lá com morador de rua. Chegou um dia que eu fui abrir Isaías 53 para falar com ele. Quando eu me dei conta, estava cheio de dependente químico, ladrão, prostituto, tudo misturado ali, morador de rua, tudo ao redor, sentado assim, ouvindo a palavra de Deus. Uns bêbados, outros não, uns drogados, outros não, e uns com sono, outros que cada um tem uma história diferente, mas todos eles pararam para ouvir o evangelho, né? Isaías 53. E esses mesmos que estavam ali eram os mesmos que me cercaram lá, me ameaçando de morte, que iam me jogar no rio com megafone e tudo. Hoje eu tenho anunciado com o carro do Apocalipse, mas o megafone, quando dá oportunidade, eu tô com ele na rua. A minha dificuldade é de fazer vídeo, porque eu ando sozinho. Espero que um dia Deus bote uma outra pessoa para me acompanhar e fica mais fácil de registrar. Outra pessoa registrar, porque eu não tenho. Ou eu anuncio ou registro, né? Mas teve muitas situações. Lá no Acre, também na Bolívia, teve muita situação também. Eu tive a oportunidade de debaixo de um pé de mangueira, né? Orar, pedir para cair manga, e eu dei um vendaval, caiu um monte de manga, e eu tive a oportunidade de pregar para um monte de traficante lá que estavam vendendo droga, mas eles, graças a Deus, eles nunca mexeram comigo. Pelo contrário, ainda me respeitavam, eles me chamavam até de pastor. E foi muita situação que aconteceu nesses 9 anos. Se eu for contar aqui, é uma história acima da outra. Eu acho que tem até que escrever um livro sobre o projeto Ação, né? De missão. Aprendi a fazer prótese nesses 9 anos. Praticamente fiz prótese dentária para um monte de morador de rua. Gente nas igrejas, eu ia testemunhar nas igrejas, levava no estado do Amazonas e fazia ali, terminava o culto, ia para casa onde eu estava, fazia as próteses para aqueles irmãos que não tinham como pagar para fazer. E tinha vergonha de sorrir na igreja, depois estava todo mundo sorridente, louvando a Deus. E tudo isso é experiência também de ter ido no presídio, né? Testemunhar. E eu resolvi sentar no meio dos presos. Aí o outro pastor que chegou começou a fazer apelo, todo mundo baixou a cabeça, eu fui o único que ficou olhando para o pastor, e o pastor falando comigo. Eu disse: não, pastor, mas eu já sou adventista. Ele disse: por que você está preso aí então, no meio dos presos? Aí eu digo: não, eu não estou preso não, eu vim testemunhar aqui também, mas resolvi sentar ali junto com eles para poder eu ter a oportunidade de
e mostrar para ele que a gente estava igual para igual, né? Eu não estava do outro lado com medo dele, mas pelo contrário. E isso ajudou, porque na hora que eu testemunhei depois, eu fiz o apelo e a gente ainda foi acompanhar o batismo de 4 e ficou 3 para se batizar. Então foi várias experiências nesses 9 anos. Continuar aqui o evangelho. Às vezes a gente fica um pouco desanimado, que nem a situação dessa da irmã achar que dizer que os missionários são preguiçosos. Tem missionário no mundo todo, viajando, pregando, dando a sua vida, o seu melhor, sem recurso, sem apoio, e as pessoas ainda, em vez de menorar, ficam criticando, né, o que a gente está fazendo. Né? Já chegaram comigo dizer que o que eu estava fazendo, pregando o evangelho na rua, não era coisa de adventista, que para mim acabar com isso, que era coisa de pentecostal. E olha que maravilha, foram só lá no estado do Amazonas 17. Né? Acabei também tendo a oportunidade lá na Cracolândia também, com os irmãos de São Paulo, de levar morador de rua para dar comida na igreja de Pinheiros. Tive também na Cracolândia lá com vários irmãos, onde eu tive a oportunidade de orar com vários deles. E dessa última vez que eu fui em janeiro, eu tive a oportunidade de, pela primeira vez, eles deixaram eu entrar no meio daquele local lá, que eles não aceitavam que ninguém entrasse lá. E eu entrei para orar, né? Entrei lá e orei com todos eles, com aquele megafone, a polícia com medo, porque eu não devia ter feito aquilo, os irmãos apavorados. Mas foi uma bênção, né? E como Deus vai conduzindo, né? Então são muitas histórias, muitas experiências. Hoje já amanheci aqui na rua. Parei aqui o som para poder gravar esse vídeo. Agradecer os irmãos que ajudaram às vezes a gente não tem gasolina para rodar, para fazer a pregação do evangelho. Mas a gente ora e Deus sempre levanta uma pessoa para dar aquele apoio, aquele suporte, né? Eu sempre falo que a oração ela é feita com o pé daqueles que vão, com o joelho daqueles que oram. Eu peço oração sempre por mim e com a mão daqueles que contribuem, né? Ultimamente existe um pequeno conflito espiritual onde eu estou morando. De vez em quando implico por causa do carro do Apocalipse. E agora, numa das viagens, quando eu voltei, tem um rapaz da Umbanda que trabalha para Exum lá, com os colares que eu usava, né? Mas da Umbanda, mais fininho. Gosta de fazer oferenda em cima no quarto andar, e eu moro no terceiro, bem debaixo da minha cabeça. E eu tive uma conversa com ele, né? Dizer que aquilo que ele estava fazendo era errado. Mostrei para ele o outro lado. Ele se comprometeu a não fazer mais, mas eu creio que ele continua fazendo, entendeu? Tive a oportunidade de falar para ele os dois lados, né? Como conhecedor profundo. Mas já plantei a semente, agora é com Deus. Peço que ore para que Deus mostre e dê condições para que eu possa ir para um outro local, né? Essa minha oração, esses dias, essas madrugadas, é para que Deus, ou o Senhor tira ele daqui, ou o Senhor me tira daqui. Para que não tenha esse conflito, e esse conflito venha aumentar, né? Porque as trevas não se misturam com a luz. E é uma guerra espiritual muito grande, né? Tem que estar orando sem cessar. Já basta as orações que a gente faz pelos nossos irmãos. Também agradeço as orações. Peço oração. Tem muita gente que eu tenho orado, né? Em especial pelo irmão GD, com a irmã Nara lá em Manaus. O irmão GD é um missionário, é um médico missionário que sofreu um derrame. Eu tenho orado muito para que Deus possa curar ele, curar a mão dele, para que ele possa operar, né? Tem o irmão Natan, que é um lá do Rio de Janeiro também, peço oração pela família dele. Tem o outro irmão Natan que me entrou em contato essa semana, que eu também tenho orado muito por ele, né? Ele está terminando os estudos, a gente conversou bastante, ele disse que vai se batizar, eu disse para ele não desistir do batismo dele. Ele está com um conflito muito grande com a família, né? E existe também a irmã Suzana, lá de São Paulo, que eu também tenho orado muito por ela.
Tem a irmã Márcia de São Paulo também, que eu tenho orado pelo filho dela, né? E é muita gente, né, que eu tenho orado. Tem a irmã Márcia lá de Manaus também, com a sua família, a Maia, a Malu. Tenho orado por muita gente, que eu for dar o nome de todo mundo aqui é muito nome. Mas eu tenho orado, né? Deus diz assim: seja forte, corajoso, não teme nem te espante, porque o Senhor é contigo por onde quer que tu andes. Estou aqui para agradecer, né? Mais um dia de vida, né? Mais um dia. Esse é meu aniversário de batismo, 9 anos, né? Tem um aniversário de nascimento, mas esse é meu segundo aniversário de nascimento, né? Porque eu morri, fui ser sepultado e nasci para uma nova vida em Cristo Jesus no dia 29 de outubro de 2017 e hoje fazendo 9 anos. E anunciando, né? Orando também por dom de língua. Tenho aqui minha Bíblia também em espanhol. Vou começar a gravar em espanhol também agora. Pequenas mensagens, porque a gente vai conhecendo o hispano e eles querem mensagem. E às vezes as minhas mensagens tudo é em português, né? Só tem duas em espanhol. E agora que eu peço oração, que vocês orem para mim, para quem eu tenho sabedoria para deixar essa mensagem em espanhol também. Enquanto isso, agradeço pela família, né? Minha esposa também ora muito. Meu filho está envolvido aí no jovem, com o grupo do jovem, né? É difícil. O pessoal sai daqui, vão para o Paraguai estudar, muitos adventistas, e teve um pastor que eu conversei com ele, que tem mais de 1000 adventistas, filho de adventista, lá dentro do Paraguai estudando, mas essas pessoas não aparecem. Aparecem na igreja logo no começo, depois somem. Acabam se afastando, né? E os pais que estão achando que eles estão fazendo a faculdade de medicina, mas também estão firmes na igreja, nem estão. Estão tudo aí se perdendo, mas que o Senhor possa ter misericórdia desses jovens e que eles possam se envolver, né? Peço também que ore para que a gente consiga um espaço para desenvolver um pequeno grupo. Aqui as pessoas não têm costume de fazer pequeno grupo. Em Manaus, o pequeno grupo é muito forte na nossa igreja, eu tenho sentido muito isso. É a falta dos pequenos grupos. Tanto que lá em Manaus eu vivia em 2 pequenos grupos. Já tive pequeno grupo na minha casa. E a gente tem lutado aqui. No Paraguai até pequeno grupo ganhou força lá com jovens de aluno de medicina, mas depois os jovens sumiram de novo. E que a gente possa desenvolver esse ministério do pequeno grupo e botar no coração dos irmãos. Tanto que nas igrejas é o que eu mais faço apelo, para fazer pequeno grupo, criar ministério e também trabalhar a família, né? Para o inimigo não venha atacar e nem destruir as famílias. Esse é um pequeno relato. Eu agradeço vocês aí pela oração e peço que continuem orando, né? Aquele que quiser ajudar pelo ministério, no final desse vídeo vai estar o meu contato, tá bom? E também queria falar que em breve está saindo um livro do meu testemunho lá nos Estados Unidos, pela Casa Publicadora de lá. Já sai agora em dezembro e toda a renda a venda do livro, né, eu doei para os missionários da Janela 1040. E que quanto mais vender livro, que esse livro possa abençoar esses missionários da Janela 1040, que não são preguiçosos, mas são pessoas que estão pregando o Evangelho, né? Que são os pés formosos que anunciam o Evangelho, que anunciam as coisas boas, né? Que anunciam a salvação, assim como eu tenho anunciado. Deus não me trouxe do outro lado à toa, Ele trouxe para cá para proclamar, para anunciar esse Evangelho. Só os loucos, né? Por isso que Deus traz as coisas loucas do mundo para enganar os sábios, né? E as coisas fracas para enganar os fortes. E que você que estiver desanimado, não desanime não. Continue aí, vai em frente, não saia, permaneça, mesmo tendo guerra. Vocês acham que ser missionário é mil maravilha? Não, é dificuldade, é guerra todos os dias. É que nem pastor. Todos os ministérios de Deus é atacado, todos, independente do qual seja.
Mas quando uma pessoa aceita Jesus, já valeu a pena todo o sacrifício, toda a luta, todo o esforço. E Jesus prometeu para a gente que quando nós estiver com Ele, Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, né? E a morte já não existe, já não vai haver dor, nem luto, nem pranto, nem choro, porque as primeiras coisas passaram, né? Me chamo Eduardo Santos, que Deus trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz.